galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia Santos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Vamos começar? Então chega mais que a gente vai pro vídeo. Hoje eu trago para vocês a parte 2 de um vídeo que eu fiz há um tempinho atrás, onde eu explico os termos literários. Começando com algumas coisas que não se encaixam somente para os termos literários, aqueles termos que a gente usa com os livros, que por exemplo é a wishlist, que eu já até fiz um vídeo contando para vocês alguns dos livros que eu quero adquirir esse ano, se tudo der certo, né? Bom, como eu já disse, basicamente a wishlist é a lista de coisas que você quer. Pode ser lista de sapato, lista de roupa, mas aqui nós usamos para livro, não é mesmo? Fanfiction, fanfic, fic para os mais chegados, não é mesmo? Também é algo que não é usado necessariamente para livros. A gente pode usar para filme, série. Gente, sei lá, você pode fazer uma fanfic da sua vida. É isso. É basicamente uma história escrita por um fã. Por exemplo, você não gostou do final de tal livro, você vai fazer a fanfic dele. Ou então, dois personagens que você queria que ficassem juntos não ficaram, você faz a fanfic da história de amor deles. Entenderam? Que é aí que entra o Wattpad, que é aquele aplicativo que já apareceu aqui no canal várias vezes pra vocês, porque tem muito livro legal lá, e não é somente hot, porque as fanfics também são bem famosas por ter hot. Mas não é somente hot, existe fanfic sem hot, e também existe livros que são maravilhosos, não necessariamente livros eróticos no Wattpad. Já falei também sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Também temos o spin-off, que é basicamente a história ou um personagem que vem de outro livro já existente. E o autor barra autora quis dar ali uma segunda chance. Segunda chance não, vai. Quis dar para os fãs um gostinho de quero mais. O spin-off pode ser também da história, porque não é necessariamente uma continuação. Pode ser tipo um conto daquele livro. Um exemplo que eu gosto bastante de trazer aqui é os 12 signos de Valentina, que teve o conto extra, basicamente, que é o Natal dos Neves. E também teve um spin-off que é Carta aos Astros, que aqui a gente vai conhecer o irmão do Andrei. Vocês sabem que, assim, são meus xodozinhos, né? Agora uma coisa que antes de fazer essa pesquisa eu confundia demais, que é a diferença entre saga e série, que é bem confuso. A saga, vamos supor que é uma trilogia. Essa trilogia vai ser considerada uma saga porque os 3 livros são, vamos dizer que é uma fantasia e que tá rolando uma batalha nessa fantasia. Esses 3 livros vão ser dedicados a essa batalha, essa guerra e os motivos disso estar acontecendo. E agora uma série é basicamente, vão ser 3 livros, mas um livro é uma batalha, o outro livro é uma outra batalha e o terceiro livro é uma terceira batalha. São assuntos diferentes, mas com os mesmos personagens. Agora, galera, dando uma focada mais nos gêneros literários, basicamente nos subgêneros, eu vou fazer com vocês uma retomada dos gêneros que eu já citei no vídeo anterior e também vou falar sobre novos gêneros e também vou falar sobre os subgêneros desses gêneros. Um gênero que para várias pessoas é extremamente popular é a ficção feminina, que é aquele livro que ele é mais focado em mostrar a experiência de vida das mulheres. E desse gênero surgiu o subgênero chick lit. Eu não sei falar. Desculpa, não é algo que a gente fala todo dia, né? Tipo, vou ali ler um chick lit. Não, a gente não fala isso, não sei nem se é assim. Chick lit, light. Não sei, enfim. Esse subgênero, ele é focado em mostrar pra gente a experiência de vida das mulheres mais modernas, das mulheres contemporâneas, né? Dos dias atuais. Nós também temos os livros que são focados na experiência de vida dos homens, né? Que é o Ledlit, que no caso vai ser um livro que vai ser narrado por um homem jovem e que vai ter ali uma pegada no humor, no engraçado.
Ainda na pegada dessa coisa de mostrar a experiência de vida, nós temos também a biografia, que é focado naquela coisa de narrar os fatos ocorridos na vida de um determinado alguém. Nós também temos a autobiografia, que é quando essa pessoa vai escrever um livro sobre ela mesma. Biografia tem alguém que vai escrever para você e na autobiografia você vai escrever. É isso. No outro vídeo do mesmo tema, eu expliquei um pouquinho pra vocês sobre distopia e até dei um exemplo que é esse livro maravilhoso, Além das Cores, que tem resenha aqui no canal. Pra explicar direitinho, a gente tem que começar com utopia, que é aquela coisa da sociedade perfeita. Nós também temos a distopia, que é exatamente isso daqui, que é quando as coisas já estão meio que fora do controle ali, o governo deu a louca. Loucura total. Literalmente o oposto de utopia. Também falamos um pouquinho sobre sci-fi ou sci-fi, eu ainda acho que é sci-fi, que é basicamente a ficção científica, que pode ser uma história, pode não, né? Geralmente, normalmente, é uma história bem fantasiosa, mas que tem muito a ver com aquela questão da ciência, da tecnologia. E eu dei de exemplo para vocês os 6 sinalistas, onde nós vamos estar tratando aqui de uma coisa da ciência, que é a tentativa de humanizar um outro lugar, não é? Que é a Europa, uma das luas de Júpiter, e também tem resenha aqui no canal. Eu também falei um pouquinho sobre fantasia, que é aquele livro que nós vamos ter seres sobrenaturais. É bastante confundido com ficção científica, porque nós temos coisas extraordinárias. Porém, gente, a grande diferença, quando vocês quiserem notar, é que a ficção científica a gente vai estar mais voltado para a ciência, para a tecnologia, que é basicamente a definição do gênero. E a fantasia nós vamos ter seres mitológicos, como sereias, fadas, ogros, tudo que é possível. E aí nós temos os subgêneros da fantasia, que também é muito fácil de ser confundido. Eu viro e mexe e confundo, mas isso porque eu não tive... são 2 subgêneros e eu não tive contato com os 2. Tem a baixa fantasia, que é a que eu mais li, que é basicamente a mistura do nosso mundo com essas coisas místicas e fantasiosas. Um exemplo bem claro é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, porque aqui a gente vai ter crianças com superpoderes entre aspas, né? Mas é isso, é basicamente uma baixa fantasia, porque a gente tem coisas impossíveis aqui, não envolve ciência ou tecnologia, mas a gente também tem uma mistura com o nosso mundo. E a alta fantasia eu nunca li, que é basicamente uma história que tem o seu próprio universo, o seu próprio mundo. A gente não tem muito... A gente praticamente não tem nada do nosso mundo, da nossa realidade na alta fantasia. Indo pro lado do romance, nós temos 3 gêneros. Basicamente subgêneros, e 2 eu já conversei com vocês. Nós temos o romance de época, que eu não resenhei nenhum aqui no canal, e também, digamos que eu não cheguei a ler. As autoras que, ao meu ver, são as mais famosas nessa questão de romance de época é a Jane Austen, que eu não tenho nenhum livro, e a Julia Quinn, que eu tenho só o primeiro livro dessa duologia, que é As Irmãs Lindon. Tenho que ler aqui porque, né, esse povo antigo tem uns nomes bonitão, né? Mais complicado que os nomes atuais. Enfim, esse daqui eu também não li, porque eu quero ter o segundo livro, porque assim, se eu tenho... Gente, se eu tenho, tipo, um livro que é uma trilogia, duologia ou... enfim, né? Eu preciso do segundo. A menos que não tenha lançado no Brasil, que eu não vou ficar me segurando pra esperar um ano até a editora traduzir, fazer todo o trabalho necessário pra trazer pra cá, né? Mas é Julia Quinn e todo mundo fala muito bem, então espero poder me apaixonar pela leitura e pela escrita dela como todo mundo. Agora, temas que eu já falei aqui com você, que são, digamos que os subgêneros do romance, porque não necessariamente é um romance, né, mas na maioria das vezes que é o Young Adult e o New Adult. A gente pode traduzir o Young Adult como jovem adulto, que é aquele livro que a gente vai ter personagens que estão mais na época da escola, então o livro vai ser mais voltado para problemas escolares, ou então crush escolar, né? E também a vida pessoal, a vivência com os pais, temas desse tipo.
E o New Adult, que a gente pode traduzir como novo adulto ou adulto novo, enfim. Nós teremos temas mais maduros, temas que digamos que tem uma profundidade maior. Normalmente os personagens estão, tipo, ou no último ano da escola, ou já estão na faculdade. Geralmente é uma faixa etária de 18 a 30 anos, os personagens. E no Young Adult, a faixa etária dos personagens normalmente é de 14 a 18 anos. Temos também um subgênero do romance, que como eu já falei, não é necessariamente um romance, mas os que eu li são romance, que é o Sick Lit, que geralmente são adolescentes doentes, com doenças terminais, o que é muito triste, tem uma pegada bem melancólica, porque tem muitas cenas em que os personagens eles ficam se lamentando, tipo, pô, minha vida vai acabar e eu já sei disso. É aquela coisa do personagem não ter certeza se ele ainda quer viver ou não, porque realmente é muito triste, né? Tipo, ou você vai deixar a doença te matar, ou você mesmo se mata, o que não é uma coisa muito agradável. Mas a gente vê muito disso, muitos pensamentos como esses, vindo de Sick Lit, de personagens que fazem parte desse subgênero. E aqui eu posso apresentar pra vocês os meus queridinhos da estante, que, cara, são os livros que mais me fazem chorar. Que é A Culpa é das Estrelas e As 5 Passos de Você. E esses dois já tem filme. E, gente do céu, é de dar assim no coração. Porque os personagens sofrem demais, eles... Nossa, gente, o pior é que a doença ela não mexe somente com o personagem. Mexe com toda a família, com a relação dos personagens com os pais. São livros que têm uma profundidade muito grande, que a gente realmente precisa estar em um bom momento para ler eles, porque eles vão deixar você em um mau momento e vão fazer você questionar todas as suas certezas, pode ter certeza. Ó. Agora, dois gêneros e um subgênero que eu não posso dizer que eu não tenho muito contato, porque não faz muito parte aqui do meu ser, né, que não combina muito comigo, que é suspense, terror e thriller. Sabe aquele livro que deixa você tenso? Você nunca sabe o que esperar e você fica o tempo todo tipo, meu Deus, eu preciso acabar logo isso pra descobrir o que acontece no final. Esse é o suspense. E aquele livro que deixa você meio assustado, um pouco com medo e fazendo você ficar tipo, gente, será que tem alguém aqui me espionando? Esse é o terror. Porque a gente vê muito dessas coisas de espionagem no terror, né? E o thriller é aquela história que envolve polícia, assassinato, coisas do tipo. Então a gente pode dizer que tem um pouquinho do terror e um pouquinho do suspense. Tem bastante do suspense e pouco do terror, na verdade. Porque é aquela coisa, assassinato sempre vai deixar a gente um pouquinho assim assustado. E normalmente a gente tem muita cena dessas de combate com o assassino, então a gente fica tipo, gente, será que o assassino tá aqui? Não, não vai aí que o assassino tá aí. Um pouquinho de susto e suspense, porque a gente sempre quer saber quem é o culpado do caso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de saber, de conhecer um pouquinho mais sobre esse nosso mundo literário, que tem tantos termos, e eu espero que não criem mais, né, porque que eu saiba, eu já falei de todos. Mas pode ser que um dia aí eu descubra um novo, né? Então, vem comigo!